Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vachalam pangulam ghayate girim Yadkripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadavai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Namamishwaram Sachidanandarupam Nasatkundala Gokule Brajamanam Yashodabhyalukaladhavamanam Paramristayatyan tattodruktagopya Narayanam namaskrityam narachaivo narottama Devim saraswatim vyasam tato jayamudhiraye Shirup Sanatana Bhattara Ghunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 16. Jnanena tu tat ajnanam yesham nasitam atmanah tesham adityavad jnanam prakashayati tat param. Mas, para aqueles cuja ignorância foi destruída pelo conhecimento, o sol brilhante na forma deste conhecimento sobre a alma ilumina a escuridão e revela o Senhor Supremo. Vavanuvada. Justo como a potência ilusória de Bhagavan cobre o conhecimento da entidade viva, assim também sua potência de conhecimento destrói a ignorância e revela o conhecimento puro. Justo como os raios de sol dispersam a escuridão e iluminam a terra, o céu e outros objetos, similarmente, este conhecimento destrói a ignorância e ilumina o conhecimento transcendental. Então, o Senhor nem aprisiona nem libera ninguém. De acordo com as qualidades da natureza material, é apenas a ignorância e o conhecimento que aprisiona e libera a entidade viva, respectivamente. A tendência de desfrutar ou de iniciar a ação é a causa do cativeiro. Similarmente, o desapego, a paz, etc., são libertadores. Estas as qualidades da Prakriti. O Senhor é responsável apenas parcialmente por incitar a ação, porque todas as qualidades da natureza material se tornam manifestas porque ele é a superalma todo-penetrante. Por esta razão, não há possibilidade de que as imperfeições de parcialidade ou crueldade existam nele. Prakrashikavriti. Em concordância com seus próprios desejos materiais,
a entidade viva adquire um corpo da natureza material, o qual é sem começo e então engaja na ação. O Senhor não determina as ações pecaminosas ou piedosas das entidades vivas. Tanto a piedade dos avançados praticantes espirituais quanto o pecado que os degradam ocorrem no resultado de suas impressões passadas. Ocorrem Como resultado de suas impressões passadas. Para punir a entidade viva, a energia externa Maya Shakti de Shri Bhagavan cobre sua natureza constitucional. Então, a atividade viva começa Não. Atividade viva? Entidade. Atividade viva? Começa a identificar o seu eu com o seu corpo e, consequentemente, considera ser o executor de todas as suas ações. O Senhor não pode, de nenhuma maneira, ser culpado por esta condição da entidade viva. As inúmeras funções de Maya Shakti, ignorância Não. As duas funções de Maya Shakti. É porque o eco tá ruim para mim aqui, tá voltando aí eu tô escutando eu falar. Mas aqui tá escrito as duas funções. Então, mas é que eu tô lendo e como tá voltando, tá. As duas funções de Maya Shakti, ignorância e conhecimento, são instrumentais no cativeiro e na liberação da entidade viva, respectivamente. No Srimad Bhagavatam 11.11.3 é dito: Ó Uddhava, ambos, ignorância e conhecimento, são funções da minha Maya Shakti. De acordo com Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur, aqui conhecimento concede liberação e ignorância é a causa do cativeiro. Maya possui 3 faculdades, os manifestos 3 modos da natureza material: Pradana, a ignorância, a vidya, e conhecimento, vidya. A manifesta energia material cria uma designação para a entidade viva que não é real, apesar de parecer ser. A ignorância falsamente sobrepõe tais designações como sendo reais e, através do conhecimento, tais superimposições são removidas facilmente. Aqui deve ser apropriadamente compreendido que as grosseiras e sutis designações corpóreas das entidades vivas, as quais são criadas por Pradana, não são falsas. Ao invés disso, é o conceito de eu e meu, dentro de ambos, que são falsos. Nos Vedas e nos Upanishads, isto é chamado de vivarta ou ilusão. O natural ego de ser o executor está eternamente presente no Senhor Supremo. A Prakriti é sua potência material inerte. Simplesmente pelo seu olhar, a função da natureza material, Prakriti, é instigada. Consequentemente, a natureza material é a causa secundária da criação do mundo material. O Senhor é de fato seu instigador, mas apenas em uma maneira indireta ou parcial. Srila Bhaktivinoda Thakur diz: conhecimento é de 2 tipos, mundano, prakrita, e transcendental, aprakrita. Prakrita significa conhecimento relacionado com a matéria inerte e é chamado de avidya, a ignorância da entidade viva. O conhecimento transcendental, ou a Prakrita Jnana, é chamado de Vidya. Quando o conhecimento material da entidade viva é destruído pelo conhecimento espiritual, então este conhecimento espiritual acorda interiormente e o ilumina sobre a supramundana verdade absoluta. Então, falou aqui, qual que é então essa ignorância que é criada na entidade viva?
Vamos ver se alguém prestou atenção aí. Qual que é Dinheiro isso? meu? Isso, essa que é a ilusão de eu sou esse corpo, o que está relacionado com ele é meu. Esse é o que chama de ignorância e ilusão. E a dificuldade é sair disso. Como vai sair disso? Só através de uma prática espiritual determinada, honesta e com introspecção profunda, pensando nesses tópicos espirituais. É só dessa forma. Gradualmente sair disso, que é uma coisa transcendental. A alma é transcendental, então ela é mais sutil do que o mais sutil. Para chegar nisso, é necessário bastante introspecção, bastante oração, manter contato só com coisas relacionadas com Deus e ir praticando sem parar para sair disso que falou aqui, que isso é ignorância ou ilusão. Eu sou esse corpo e o que está relacionado com ele é meu. Essa é a ignorância da entidade viva. Então, sair disso é só através dessa prática, não tem outra maneira. Aí a gente começa a compreender, eu não sou esse corpo, eu sou alma espiritual, minha natureza é servir Deus. E aí o que vem? Desapego, igual falou aqui. Aí junto com ele vem o que? Paz interior. Só dessa maneira. Enquanto eu existir eu e meu, a paz interior não vem. Por quê? Vai estar sempre o desejo por alguma coisa, se não vier preocupado, se vier feliz materialmente. Não dá para praticar assim. Então, isso é que é a ignorância. Ignorância não é, aqui para o Gita e para os Vedas, não é não saber ler, ou não ter conhecimento material, não. Ignorância é isso aqui. O falso ego de considerar que é o corpo e o que está relacionado com ele é meu. Você vê, Gorakshadasa de Maharaj, ela é analfabeta. Mas ele é o quê? Um mestre espiritual de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Haridas Thakur era também analfabeto. Quem que ele é? Namacharya. O Acharya, o mestre espiritual do santo nome. É real mestre espiritual. A ignorância para os Vedas é isso. É essa ilusão e ignorância, que é pensar que a gente é o corpo e o que está relacionado com ele é nosso. Isso é ignorância. Ele falou aqui, ó. Isso vem, junto com isso vem a tendência de desfrutar. Similarmente, o desapego e a paz são libertadores. Outra coisa que falou aqui, de novo, que Deus não é culpado pela ignorância ou pelo conhecimento da entidade viva. Ó, Senhor nem aprisiona nem libera ninguém, de acordo com as qualidades da natureza material, é que a ignorância e conhecimento aprisiona ou libera a entidade viva. De acordo também com o pequeno livre-arbítrio que a gente tem, é que a gente vai para o lado da liberação ou da prisão, cativeiro. É concordância com seus próprios desejos materiais. O Senhor não determina as ações pecaminosas ou piedosas das entidades vivas. E aí, se for pecaminosas ou as ações das entidades pecaminosas, impressões passadas, o que acontece? Energia ilusória cobre, Maya Shakti cobre
a real natureza da entidade viva e pune ela. E aí ela começa a identificar: corpo é ela, e que se considera como executor das ações. Então, quando a gente pensa, eu sou o corpo, eu estou fazendo isso é meu, automaticamente a gente invoca a energia ilusória de Cristo, a ignorância. E ela cobre o real conhecimento das coisas. Da mesma maneira, se a gente busca livrar disso, então pode ser gradualmente a outra energia interna de Krishna livra a gente dessa ignorância ou ilusão que cobre a real natureza da alma. Você vê, para isso é necessário bastante introspecção, bastante oração e reflexão nas escrituras e olhar para dentro. Olhar para dentro e perceber como que as coisas agem dentro e buscar o que está dentro, porque a alma está dentro da gente. Deus está dentro da alma, ou seja, está dentro da gente. Não tem nada fora. Fora é o que vai ter a ilusão. Energia ilusória. Por quê? Porque vai pensar que a gente é o corpo, a gente está fazendo a ação e aquela coisa é minha. Isso é olhar para fora. Automaticamente a ignorância vai vir. Mas se a gente olha para dentro, o que tem dentro? Dentro tem a alma. Dentro da alma tem Deus. Se a gente busca dentro, a gente vai encontrar. Então isso é necessário. Isso é quase ninguém busca isso. Exige paciência, determinação de todo dia tentar isso, paciência porque não vai ser de um dia para o outro, e também humildade, simplicidade na oração também para isso vir. Então exige essas coisas. Para mudar essa natureza não vai vir assim tão fácil assim. Continuando a vida normal, fazendo as coisas normal, não vai vir. Impossível de vir. Vai vir só para quem realmente buscar isso cada vez mais. Entender que isso é mais importante que qualquer outra coisa. Para isso pode vir. Mas se a gente acha que está tudo bem no mundo material, não vai morrer hora nenhuma, não vai sofrer hora nenhuma, está tudo bem, não está precisando de nada. E aí vai continuando a vida, como que isso vai vir? O que vai vir é ignorância e falso ego. Por isso é que muitas vezes aqueles que mais sofrem é os que mais realizam a realidade. Por isso é que a mãe dos pandas pedia que mais miséria viesse para ela. E quanto mais miséria, mais ela ia pensar em Deus. Então você vê a diferença do caminho espiritual para o material. No material, muita gente pensa que quanto mais recebe, mais bênção de Deus. O caminho espiritual é o contrário. Quanto menos coisa material recebe, mais bênção de Deus ela está recebendo. O praticante espiritual pensa assim. O materialista pensa o contrário. Por quê? O praticante espiritual vê que quanto menos coisa ele recebe, mais apegado a Deus ele vai ficar. E vai ver que quanto mais uma pessoa recebe, mais apegada e mais longe de Deus ela vai ficar. Para que ficar orando isso? Se eu estou sentindo bem aqui, tá tudo bem, não estou precisando de nada, estou confortável. Para que eu vou chorar para Deus, me humilhar desse tanto, se eu não estou precisando de nada? Ela esquece, Maia cobre, ela esquece, daqui a pouco vai morrer. A miséria vai vir, o corpo vai padecer e ela mesma vai morrer. Ela esquece disso, com essas coisas. Isso é Maya, energia ilusória de Cristo. Por isso que o Gita fala, essa energia minha é muito poderosa. A não ser que a pessoa se rende de forma humilde, chora aos pés de loja de Cristo, compreendendo o que significa o mundo material, é impossível dela vencer essa energia ilusória. Krishna fala isso. Mayam metam tarantite.
Essa energia ilusória é só essa. Do contrário, essa energia divina, Divya Maya, quem vai conseguir? A não ser render tudo aos pés de Lorde Krishna e ele fazer isso pela gente. A gente sozinho, impossível. Então é só dessa maneira. Chorando aos pés de Lorde Krishna. Aquele que vai realizar que o mundo material significa miséria, ele vai chorar aos pés de Lorde Krishna. Ele não vai chorar porque perdeu o dinheiro, perdeu o trabalho, perdeu família, não. Ele vai chorar aos pés de Lorde Krishna. Para quê? Para Bhakti. Para quê? Para ir morar com Krishna um dia. Para sair desse oceano de miséria que é o mundo material. Só esse. Então, quanto mais miséria, melhor. E até enquanto a alma não realiza a miséria do mundo material, ela não vai render nada a Krishna. Ela vai, coberta pela energia ilusória, ela vai pensar que é o corpo, que ela pode viver bem aqui. Então essa é a dificuldade de real vida espiritual. Por isso que é raro real praticante espiritual, porque necessita estudo. Então isso é algo bastante profundo, que a gente tem que buscar dentro, a coisa está dentro, não está fora. Igual fala o ditado, quem procura acha. Nesse caso é quem procura dentro. Uma pessoa vai ter que ter primeiro coragem de olhar para dentro e ver. Aí ela vai ver o tanto de coisa que tem que purificar. Aí ela não vai, se ela for quiser mesmo, ela não vai querer fugir disso, querendo coisas externas, ela vai encarar aquilo sabendo dos defeitos. Aí humildade vai vir. Aí ela pode começar no processo. Esse verso aqui é importante comentar também. Pergunta aí? Verso 17. Tad buddhayas tadatmanas tanistas tat parayana gachanti apunar avritim jnana nirdhutta kalmasaha. Tradução. Aquele cuja inteligência está fixa no Senhor Supremo, cuja mente está sempre meditando nele, que é devotado exclusivamente a ele, que se ocupa em escutar e cantar suas glórias, e cuja ignorância foi completamente destruída pelo conhecimento transcendental, alcança a liberação. Tal pessoa jamais retorna a este mundo. Pavanuvada. Vijaya. Não, Ilumina sua vidya, Vidya. vidya, Vidya. Ilumina somente o conhecimento sobre a alma individual, mas não ilumina sobre o Senhor Supremo. Srimad Bhagavatam 11, 14 e 21, Krishna esclarece: eu só posso ser alcançado através de Bhakti. Para obter o conhecimento sobre a superalma, os gyanis devem especificamente praticar a devoção, Bhakti. Shri Bhagavan fala este verso começando com Tad Buddhi Yaha para explicar isso. Aqui a palavra Tad se refere ao mesmo todo penetrante, Senhor, como descrito anteriormente. Tad Buddha significa tad que buddhayam, Tad Budayan significa que aqueles cuja inteligência é fixa no Senhor meditam apenas nele. Tad Atma
significa aqueles que estão absortos apenas nele. Jnana Cha. Um Jnani deve render seu conhecimento a mim. Srimad Bhagavatam 11, 19 e 1. De acordo com essa declaração, apenas aqueles que têm conhecimento de que o eu é separado do corpo, que abandonou a determinação de cultivar o conhecimento do eu no modo da bondade, e que têm fé fixa em Deus, são chamados de Tan Nishta. Aqueles que têm fé fixa em Bhakti. Tad Parayana significa aqueles que são devotados a ouvir e a cantar sobre ele. É dito posteriormente no Gita 18:55. É apenas através da devoção que uma pessoa pode me conhecer como eu estou, e então me alcançar. Então, aqueles cuja ignorância foi completamente destruída pelo conhecimento, obtêm o conhecimento sobre a superalma. Prakashika Vritti. No Gita 14:17 é dito: conhecimento está no modo da bondade. A superalma, porém, está além dos três modos e é também o controlador deles. Por isso, apesar do conhecimento no modo da bondade poder destruir a ignorância, ele não pode manifestar o conhecimento sobre Paramatma. No Gita 18:55 diz: apenas Bhakti pode manifestar o conhecimento sobre Shri Bhagavan. Neste contexto, o leitor deve cuidadosamente considerar o comentário de Srila Visvanatha Chakravarti Thakura sobre este verso 18:55. Explicando a diferença entre Vidya, que é o conhecimento sobre a alma, mas que é só Bhakti que dá conhecimento sobre a super-alma ou sobre Bhagavan. No anterior falou sobre Vidya, conhecimento sobre a alma. Aí nesse aqui está falando, aquele cuja inteligência está fixa no Senhor, sempre meditando nele, devotado a ele, cantando as glórias, ou seja, ele falou os versos do Bhagavata, que aqui está descrevendo o Bhakta. Tal pessoa jamais retorna a esse mundo. Dúvida aí? Você vê, ó, só saber que a alma não é o corpo, ou que o nosso real ser não é o corpo, não é suficiente para manifestar o conhecimento sobre Deus. É só Bhakti que vai manifestar isso. O Gyani, ele sabe que não é o corpo, por exemplo. Mas o Gyani, se ele não tiver Bhakti, ele vai ficar no Brahma, impessoal. Ele não vai ter conhecimento da super-alma nem por Bhagavan. Ele não vai ter Bhakti. O materialista não vai ter nem sobre a alma, nem sobre Deus. Já o Bhakta, ele vai ter sobre a alma e sobre Deus.
verso 18. Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavihastini Sunichaiva Swapakecha Pandita Samadarshina. O sábio equipado com conhecimento e gentileza vê com equanimidade um brahmana, uma vaca, um elefante, um cachorro e um comedor de cachorro. Vavanuvada. O sábio que é completamente devotado a Shri Bhagavan, como mencionado no verso anterior, devotado, como mencionado no verso anterior, transcende os modos materiais e perde seu interesse por esses modos, os quais existem em toda a entidade viva em variados graus. Dessa maneira, ele desenvolve equanimidade. Para explicar, Shri Bhagavan está falando esse verso começando com Vidya Vinaya. Diz que o Brahmana e a vaca estão no modo da bondade e, portanto, são superiores ao elefante, que está no modo da paixão, e ao cachorro, que está no modo da ignorância. Porém, o sábio que transcendeu os modos materiais não estabelece tais diferença entre eles. Pelo contrário, ele vê o espírito, Brahma, o qual existe além dos três modos da natureza, em todos os lugares. Eles são conhecidos como Samadarsi, aqueles que possuem visão equânime. Prakashika Vritti. A visão do sábio, Gyani, está explicada no verso acima. Aqui, a palavra Samadars significa ver que em todo o corpo material a potência marginal de Bhagavan, Tatastha Shakti, manifesta-se como uma entidade viva com uma específica forma e natureza eterna. Apenas aqueles que percebem o eu dessa maneira são conhecidos como Samadars. Bhagavan esclareceu isto novamente no Gita 6.32, e isso é descrito no Srimad Bhagavatam 11.29.14. Em minha opinião, aquele que vê com equanimidade um Brahmana e um Chandala é comedor de cachorro. Tá. Um ladrão e um devoto do Supremo, os raios de sol e a faísca do fogo, uma pessoa cruel e uma pessoa bondosa é sábio. Shila Vishvanatha Chakravarti Thakura explica a palavra Samadrak como realizando minha eterna existência em toda entidade viva. Alguém que possui tal visão é chamado de Samadashi. Esse verso aqui no Gita do Swami Prabhupada tem uma pintura, né? Bem conhecida de um sábio e na floresta, e aí na frente dele tem um brahmana, uma vaca, um elefante, um cachorro e um comedor de cachorro. E aí ele vê de maneira equânime. Por quê? Porque ele vê a alma. Ele vê que todos são almas individuais e dentro de toda alma tem Deus lá dentro, super alma. Então essa é a maneira que o sábio que tem conhecimento vê as outras entidades vivas. Ele não vê diferença entre o cachorro, o gato, a vaca, ou uma pessoa de classe baixa ou a outra. Ele vê todos de maneira iguais, porque todos são almas espirituais. Ele vê que a super alma também está dentro de todo mundo. Por isso é que fala que o sábio não tem nem amigo, nem inimigo. Ele não é nem apegado e nem averso a ninguém. Por esse motivo.
Se quem tiver o Gita aí do Swami Prabhupada pode ver essa pintura aí. Esse verso vai ter. Eles, eles são conhecidos como Samadarshi, aqueles que possuem visão equânime. E não vê diferença entre um animal e outro, entre uma pessoa e outra. Ou até entre um animal e uma pessoa. Porque todos são diva, alma espiritual. Mesmo a alma vai ter. A mesma ponto de consciência vai ter. E dentro também a mesma super-alma. Super-alma dentro de todo mundo. Verso 19. Ihaiva tairjita sargojesam samyestitam mana nirdosham hi samam brahma tasmad brahmanite sthita. Aqueles cujas mentes estão fixas na equanimidade conquistam a criação material de nascimento e morte nesta mesma vida. Eles possuem qualidades imaculadas como as do Brahma, o Espírito Absoluto, e por isso estão situados nele. Bhavanuvada. Aqui, Shri Bhagavan está glorificando a visão equânime. Sargaha, Sargo, se refere àquilo que foi criado neste mundo. Jita significa conquistar. Prakashika Vritti. E raiva significa, de fato, enquanto vive neste mundo. Em outras palavras, é neste estágio de prática espiritual que alguém se torna livre do cativeiro desse mundo material. Quiser ler o próximo aí, esse foi curto. Verso 20. Aqueles que possuem essa visão, quando conquistam a criação material, nascimento e morte nessa mesma vida. Na prahrishet priyam prapya nodvijet prapya cha priyam sthira buddhi rasamudho brahmavid brahmani sthita. Aquele que conhece o Brahma, o Espírito Absoluto, está firmemente fixado nele, possui uma inteligência resoluta e jamais se confunde. Ele não se regozija ao receber algo prazeroso e nem se perturba ao obter algo desagradável. Bhavanuvada. Shri Bhagavan fala este verso começando com as palavras para descrever a visão equânime do sábio em relação aos prazerosos e desagradáveis eventos mundanos. Na prahishchet significa que a pessoa não fica exaltada e nodvijet significa que a pessoa não fica abatida. O significado é que a pessoa deve praticar dessa maneira no estágio de sadhana. Devido ao falso ego, as pessoas são confundidas pela felicidade e lamentação, mas o sábio jamais se perturba, pois está livre do falso ego. Então isso é outra coisa para praticar a vida espiritual. Por quê? Se a gente está praticando vida espiritual, acontece alguma coisa boa na nossa vida, a gente ficar muito feliz, isso vai ser um obstáculo na prática de Bhakti.
E se acontecer alguma coisa desagradável e a gente ficar perturbado, também é um obstáculo na prática. A mente não vai poder meditar em Cristo. A mente não vai poder concentrar no serviço a Cristo. Sem a mente concentrar, nada. Até se cantar a Mahamanta, sair som da boca e a mente não tiver lá, que vai adiantar, zero. Então isso aqui é outra qualidade. Isso vem da onde? Ó, do falso ego. Confundidos pela felicidade e lamentação. O sábio jamais se perturba, pois está livre do falso ego. Quanto mais a gente fica livre do falso ego, menos as coisas materiais, igual a felicidade e a lamentação, atrapalham. Elas não vão poder desvirtuar ou atrapalhar na prática de Bhakti mais. Quanto mais vai progredindo, menos elas vão atrapalhando. Mesmo se às vezes acontece alguma coisa, aí a gente não gosta. Pode ser que no momento fica, tal, não gosto. Mas não vai ser suficiente para não atrapalhar em nada. No outro minuto está praticando de novo e continua do mesmo jeito. Mas se tem falso ego, eu sou o corpo, apego, aí quando vier a coisa, aí vai perturba ou fica muito feliz e a prática espiritual se torna impossível. Então isso aqui é outra coisa necessária. Mas isso vai vir também com o resultado da prática, que é aquilo que falou no primeiro. Tentar sem a prática não vai adiantar nada. Ah, eu sei disso, eu vou tentar, não, a partir de amanhã, vou tentar não ficar assim quando vier. Não adianta. Vai depender daquilo que falamos no primeiro lá, daquilo tudo. Determinação, humildade, introspecção, paciência. Isso vai vir como resultado da prática. Nessa, muita gente para de praticar, ou então desvia, ou então fica um tempo sem fazer nada por causa disso. Consegue muita coisa material, aí desvia. Ou muita lamentação. Ah, não estou conseguindo. Não, estou com muito problema. É igual falou aqui. Dessa maneira, são confundidas, ou seja, a ignorância toma conta. A pessoa não é capaz, devido ao falso ego. Você vê, o Gita fala em linguagem clara toda a situação, sobre tudo. Todos os níveis de consciência, processos espirituais, realidade prática da vida, o Gita fala tudo. Se a gente conseguir ver isso, a gente vai ver que o Gita é o livro da vida, de toda entidade viva. Fala a realidade nua e crua. Vinte e um. Bahya sparshi swasaktatma vindati atmaniyat sukham sabhrama yoga yuktatma sukham akshayam asnute. Aquele que é desapegado dos externos prazeres sensuais encontra a felicidade dentro de si mesmo, estando unido com o Senhor Supremo, mediante o processo de yoga.
Ele obtém felicidade ilimitada. Bhavanuvada. A felicidade obtida por uma entidade viva que alcançou Paramatma é interminável. Então, a mente de tal entidade viva, que se uniu com o Espírito Absoluto através do Yoga, jamais é atraída aos prazeres sensuais. Apenas estes podem experimentar isso. Por que uma pessoa que sempre saboreia néctar se interessaria em comer excremento? Prakashkavich. Os externos objetos dos sentidos, tais quais o som e o tato, são experimentados apenas com a ajuda dos sentidos corpóreos, os quais não são as faculdades diretas da alma, propriamente dita. Aqueles que permanecem desapegados dos externos objetos dos sentidos vivem na bem-aventurança interior derivada da experiência de Paramatma. Eles nem mesmo pensam nos objetivos dos objetos dos sentidos. O que falar de desfrutar deles? De acordo com o verso Parandristva Nivartate Gita 2,59, desde que eles permanecem absortos em um prazer superior, ou rasa, que é o deleite de servir a Deus, eles permanecem completamente indiferentes ao desfrute mundano, que vem dos materiais objetos dos sentidos. Apenas aqueles que, desapegados dos prazeres eternos, encontram felicidade dentro de si mesmo, estando unido com Deus mediante essa yoga, obtém felicidade ilimitada. Esse tipo de felicidade é infinitamente superior à felicidade que vem dos objetos externos. Por isso falou aqui, ó. Como que uma pessoa que saboreia néctar dessa conexão interior se interessaria em comer excremento? Nos Vedas, essa vida familiar de desfrute é chamada de um poço escuro de excremento, ou então de excremento. Por quê? Porque isso não pode dar felicidade de dentro, está dentro do eu, conexão com Deus, da alma com Deus. E o tipo de felicidade que pode extrair de coisas externas é infinitamente menor do que a felicidade extraída da conexão interior da alma com Deus. Então é de uma qualidade inferior e de quantidade infinitamente menor. Por isso é que é necessária essa prática. No começo não vai sentir isso, mas se a pessoa for praticar da maneira correta, ela vai sentindo isso. E ela vai experimentando o que está escrito aqui, que realmente é bem superior. Aquela felicidade é realmente muito superior a qualquer desfrute de objetos externos. Como que vai vir isso? Essa experiência? Através só da experiência. E a experiência vai vir de quê? Da prática. Da prática com fé firme. Primeira coisa, fé firme, entusiasmo para praticar, determinação, humildade, continuamente refletindo nisso. E aí gradualmente isso vai vir. Só dessa maneira. Deus vai ver se a pessoa realmente quer isso.
Ela está realmente buscando isso. Agora, se ela vê que a pessoa está mais preocupada em buscar coisa material do que isso, como que Deus vai dar alguma coisa? Igual falou aqui, ele não é responsável pelas nossas ações. A gente é que vai para um lugar ou para o outro. Se a gente está buscando mais, meditando mais, pensando mais em coisa material do que isso, como que Deus vai dar misericórdia? Possível. Ele não pode fazer nada sozinho. Ele até pode, mas não faz. Senão a gente não ia ter livre-arbítrio. A gente ia ser robô. Quem é que gosta de viver igual robô? Nem o controlador do robô, nem o robô ia gostar. Não ia existir ninguém, nem liberdade para ninguém. Ele não pode fazer nada sozinho. A gente é que tem que ver o que quer. Qual que é o mais importante? Aonde que a mente está mais no dia a dia? Qual que é o pensamento? O que quer da vida? Eu quero. Será que eu vou ficar pobre amanhã? Será que mulher, ou no caso de mulher, vai me largar? Será que eu vou ficar sem ninguém? Será que eu vou perder tal emprego? E como é que eu vou fazer com isso? Como que eu vou fazer com aquilo? O materialista vai pensar assim. O espiritualista vai pensar o quê? A morte vai vir amanhã. Como que eu vou estar preparado para aquele momento? Quão purificado eu vou estar naquele momento? Com esse pensamento ele vai praticar Bhakti dia e noite. Até enquanto fazer coisas materiais. O pensamento dentro dele vai ser esse. Então, são duas coisas. A gente tem que ver o que a gente quer da vida. De acordo com isso é que Krishna vai dar ou misericórdia ou ignorância através de Maya, ilusão. De acordo com essa atitude nossa. Então, por isso que vida humana é muito séria. Deve ser levada à brincadeira. Na vida animal não existe karma. O animal é irracional, ele não pode pensar nessas coisas. Ele vai evoluindo, não tem pecado para ele, mas na vida humana tem. De acordo com o nosso desejo, nossa consciência, o futuro vai vir, a morte vai vir, depois também vai vir o resultado. A vida humana, se a gente for pensar, é muito valiosa, é só nela que pode pensar nisso. Pode ser também bastante perigosa. A vida humana deve ser levada bastante a sério. Pergunta aí. Já me dando. Ninguém pergunta? Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Gurudev, Gurudev, Jai Gurudev, Jaya Gurudev Gurudev Jaya Gurudev Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Nitai Hare. Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Ganadhika Giridhari Juki Jai Shri Shri Jai. Dev Jai. Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacarya Vajrastotra Shanta Shri Srimad Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai Jai. Shri Rupa Guru Varga Ki Jai Sarvaswami Jai. Ki Jai Panchatattvamak Shri Gaur Hari Ki Jai Jai. Jai Shri Navadvip Dham Ki Jai Shri Bhagavan Jai. Shri Krishna Chandra Ki Jai Shri Jai. Arjuna Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Jai. Shri Bhagavan Simhadev Bhakta Prabhat Prad Maharaj Ki Jai Namacharya Jai. Haridas Thakur Ki Jai Jai. Jai Shri Gopastami Tithi Ki Jai Jai. Shri Kartik Mas Damodara Vrata Ki Jai Shri Jai. Karmasya Vrata Ki Jai Shri Jai. Vrajamandana Ki Jai Shri Vrajamandana Parikrama Ki Jai Jai. Parikrama Paribhakta Vrinda Ki Jai Jai. Jai. Todos os glórias devotos reunidos que Jai, Shri Harinam Sankirtana que Jai, Nitai Jai. Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Boa Boa noite. noite a Boa noite, todos. obrigado. Valeu. Obrigado, Prabhu. Gratidão, Prabhu.